Por que as testemunhas de Jeová não jejuam? Pense aqui comigo. Existem doutrinas bíblicas que têm relação direta com a salvação da alma da pessoa. A pessoa depende de crer naquela doutrina bíblica se quiser ser salvo. Então essa doutrina tem relação direta com a salvação. Por exemplo, crer em Jesus como enviado de Deus para salvar a humanidade por intermédio da sua morte é uma doutrina bíblica que tem relação direta com a salvação. E Jesus disse isso em João, capítulo de número 3 e versículo de número 18. Lá Jesus disse o seguinte: quem crê no Filho do Homem não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Então veja que crer em Jesus é uma doutrina bíblica que tem relação direta com a salvação da alma do indivíduo. Mas tem doutrina bíblica que não tem essa relação direta. O indivíduo não depende de crer naquela doutrina para ser salvo, embora seja uma doutrina bíblica também, tão bíblica quanto a doutrina da salvação. Por exemplo, a doutrina do jejum, que as testemunhas de Jeová rejeitam. A doutrina do jejum, ela é uma doutrina tão bíblica quanto a doutrina da salvação. A diferença entre ambas é que a doutrina do jejum não tem relação direta com a salvação. Se o indivíduo que crê em Jesus como Messias enviado jejuar, ele está salvo. Se o indivíduo que crê que Jesus é o Messias enviado não jejuar, ele continua salvo. Veja que a doutrina do jejum não tem relação direta com a salvação da alma do indivíduo. Qual seria então a utilidade prática da doutrina do jejum? A doutrina do jejum pode ajudar o salvo a se aproximar mais de Deus. A doutrina do jejum pode ajudar o salvo a ter mais comunhão com Deus. A doutrina do jejum pode ajudar o salvo a conseguir poder diante de Deus contra determinadas situações e até espíritos maus, obras do mal, obras maléficas, obras demoníacas. Pois é, as testemunhas de Jeová dizem que são a religião que mais segue a Jesus de perto. Outra testemunha de Jeová me disse: nós somos testemunhas de Jeová e seguimos o ensinamento de Jesus. Uma outra ainda me disse: nós seguimos o padrão de Jesus. Nós seguimos o padrão da Bíblia. Vamos fazer aqui uma pequeníssima checagem se as testemunhas de Jeová são, de fato, a religião que mais segue os ensinos de Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Veja, você, testemunha de Jeová, que Jesus era um adepto do jejum. Enquanto vocês, testemunhas de Jeová, que dizem seguir a Jesus de perto, não são adeptos do jejum. Veja, eu estou sendo honesto e o mais bíblico possível. A doutrina do jejum não tem relação direta com a salvação. Não se trata disso. Então, Mateus 4 diz que Jesus era um praticante do jejum. Jesus não somente praticava o jejum, como recomendou o jejum para os seus discípulos. Veja, por exemplo, em Lucas, capítulo de número 5 e versículo de número 35. Jesus respondendo a quem lhes perguntou:
por que os seus discípulos não jejuavam? Jesus disse, olha, eles não jejuam porque o noivo, eu, estou com eles. Mas virá tempos em que o noivo estará ausente e aí sim, eles necessitarão jejuar. E aí sim, eles jejuarão. Jesus jejuou em Mateus capítulo 4. Em Lucas 5, Jesus recomenda o jejum para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus foram ensinados, e não só ensinados, mas eram praticantes ou passaram a ser praticantes também do jejum. Em um outro momento do ministério de Jesus, novamente ele recomenda o jejum para os seus discípulos. Por exemplo, em Mateus capítulo 17, versículo de número 2, após os discípulos de Jesus não conseguirem expulsar o demônio da vida de um moço, de um jovem, o pai do menino levou até Jesus e Jesus expulsou aquele demônio. Então os discípulos perguntaram, por que nós, teus discípulos, não conseguimos expulsá-lo? Aí Jesus disse, olha só, porque na verdade esta casta de demônio não se expulsa senão com reforço espiritual, através do jejum ou através da oração e do jejum. Isso mesmo, Jesus recomendou o jejum como ferramenta dos salvos, como ferramenta para a realização, para a expansão do reino de Deus na vida dos salvos. Tem ainda, ou melhor dizendo, depois desses exemplos, desse ensinamento de Jesus acerca do jejum, vamos ver se a igreja primitiva seguia de perto esse ensinamento, essa doutrina do jejum conforme Jesus ensinou. Em Atos capítulo de número 13, a Bíblia diz que a liderança da igreja naquele local estava reunida para tomar algumas decisões. E a Bíblia diz que estavam reunidas. Aliás, se uma testemunha fosse referir a Atos capítulo 13, ela vai dizer que o corpo governante estava reunido em Atos capítulo 13. Mas vamos lá. Em Atos 13, a liderança da igreja estava reunida e estavam reunidos sob oração e jejum. Estavam reunidos orando e jejuando. E foi nesse ambiente de jejum, melhor dizendo, nesse ambiente de jejum e de oração, em que o Espírito Santo, esse Atos 13 dá até para falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Um texto excelente para falarmos sobre isso. E o Espírito Santo falou com eles, separem para mim, pronome pessoal, separem para mim a Paulo e a Barnabé, para a obra que eu, pronome pessoal de primeira pessoa, para a obra que eu os tenho chamado. Mas o assunto aqui, gente, não é a personalidade do Espírito Santo, tá? Por favor, não comentem sobre a personalidade do Espírito Santo. Então a igreja estava reunida, a liderança da igreja estava reunida, à base de jejum e de oração. Veja que os discípulos seguiam de perto o ensino que Jesus, agora ausente fisicamente, havia deixado para que os seus discípulos, os seus seguidores, praticassem. Então veja que é uma violência, é uma ignorância as testemunhas de Jeová rejeitarem o ensino de Jesus em relação à doutrina do jejum. Está claro, está provado que as testemunhas de Jeová não são o que dizem quando afirmam que são as únicas que seguem Jesus de perto. Quando dizem que seguem os ensinos de Jesus. Quando dizem que seguem o padrão da Bíblia. Deus abençoe você.